Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à aula sobre sistema digestório. Então, aula passada a gente viu duas das quatro etapas do processo digestório, do sistema digestório, que foram os processos de ingestão e digestão. Vocês lembram que a gente, no processo de ingestão, é quando a gente está se alimentando, já na mastigação, a utilização da saliva, a gente forma ali um bolo alimentar que é empurrado com a língua diretamente para a faringe e aí dá continuidade ao processo de ingestão. Em seguida vem o processo de digestão com a ajuda das enzimas. A gente quebra algumas moléculas de alguns alimentos que nós consumimos, por exemplo, as proteínas, que são quebradas em aminoácidos, que são as substâncias que nosso organismo consegue absorver. Então a gente viu esses dois primeiros processos, que foram de ingestão e digestão. Hoje a gente vai ver os outros dois, que é o processo de absorção e o processo de eliminação. Então, o processo de absorção ele se inicia após a passagem do bolo alimentar pelo duodeno. O duodeno, não sei se vocês lembram na aula passada, é o início do nosso intestino delgado. Então, assim que o alimento ele sai do nosso estômago e passa pelo duodeno, inicia aí a sua passagem no intestino delgado, a gente já começa aí nossa etapa de absorção. Na etapa de absorção, a gente vai conseguir encontrar algumas características que a gente vai ver no próximo slide. Mas vejam só, todo o processo de absorção e eliminação, eles são representados por esses dois, ou melhor, por essa parte aqui do nosso organismo, que é o nosso intestino delgado e nosso intestino grosso. Então aqui a gente tem o intestino delgado, onde os alimentos eles passam para ter a absorção dos nutrientes, daqui a pouco a gente vai ver como é que acontece. E em seguida ele passa aqui pelo intestino grosso, que é o que fica mais nas laterais do nosso intestino, passando aqui pelo final do nosso intestino grosso, que é o reto, finalizando aí no ânus, onde há a eliminação do resto dos nutrientes que não foram absorvido durante o processo de absorção. Então vejam só, no intestino delgado existe ele é todo revestido por uma região rugosa que tem mais ou menos essa característica aqui dessa ilustração. Todas essas rugas aqui elas são chamadas de vilosidades. Essas rugas são vistas microscopicamente como estruturas como essas aqui, que são chamadas de microvilosidades. Então, as vilosidades, essas estruturas rugosas, elas, através de um processo, que a gente vai ver também daqui a pouco no próximo slide, no qual o nosso estômago ele passa por um processo chamado de movimento peristático. Então, todos os alimentos que entram no nosso estômago, eles vão... O nosso estômago... ou melhor, desculpa, nosso estômago não, nosso intestino delgado, ele vai realizando esse movimento peristático que basicamente assim, a gente tem nosso intestino e ele vai fazendo uma movimentação assim, certo? Então essa movimentação faz com que o alimento, ele passe, esse bolo alimentar, ele passe de um local e vá para o outro. Então a gente tem aí esse movimento no qual o alimento, o bolo alimentar, ele vai passando desde o início do nosso duodeno até o final do processo de eliminação. Então, todo intestino delgado, intestino grosso, ele funciona a partir dessa movimentação, que é chamada movimentação peristática, certo? Então, essa movimentação faz com que o alimento ele passe por todo o nosso intestino delgado, intestino grosso, e nesse processo acontecem diversos tipos de absorção. Então, algumas das absorções acontecem no intestino delgado e outras absorções acontecem no intestino grosso. Então, no intestino delgado, ele é repleto por vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, durante esse processo de passagem desse bolo alimentar pelo intestino, a partir desse movimento peristático, alguns nutrientes, como as vitaminas, os minerais e o produto do nosso processo de digestão, como é o caso, por exemplo, dos aminoácidos que foram a partir da quebra da molécula da proteína. A gente tem as proteínas, elas quebrarem aminoácidos, então os aminoácidos, por exemplo, junto com as vitaminas e os minerais,
são absorvidos por esses vasos sanguíneos. Então, esses nutrientes vão para a nossa corrente sanguínea e lá no processo, na etapa do nosso sistema circulatório, a gente vai ter aí esses nutrientes que foram absorvidos por esses vasos sanguíneos vão ser distribuídos por todo o nosso corpo. Então, a gente tem aí esse movimento peristático que faz com que todos os nutrientes, todo esse bolo alimentar passe para o nosso intestino delgado e vá ocorrendo esse processo de absorção dos nutrientes através dos vasos sanguíneos. Então, novamente, o responsável pela absorção dos nutrientes no nosso intestino delgado são os vasos sanguíneos, e toda essa movimentação do nosso intestino delgado ele acontece por um movimento peristático, que é como se fosse uma minhoca. Quando ela está se movimentando, a gente vê que ela começa a fazer como se fosse uma sanfona, certo? O movimento de uma sanfona. Então, todo o nosso intestino delgado ele funciona dessa maneira, fazendo com que os nutrientes sejam absorvidos pelos vasos sanguíneos. Depois que todos os nutrientes que poderiam ser absorvidos são absorvidos, esse resto do bolo alimentar ele vai para o nosso intestino grosso. No intestino grosso são absorvidos, isso aqui, no nosso intestino grosso, então vejam aqui, a gente tem um intestino grosso e delgado, como a gente tinha comentado lá naquela imagem anterior. Então, quando o alimento ele passa por todo esse intestino aqui, o intestino delgado, que ocorre a absorção através dos vasos sanguíneos. Então, aqui a gente tem os movimentos peristáticos, que são a movimentação que ocorre no nosso intestino delgado, também no intestino grosso. E quando ele sai desse intestino aqui e se inicia aqui no nosso intestino grosso, a gente para de absorver os nutrientes e o nosso intestino grosso ele começa a absorver água. Então, assim que esse bolo alimentar ele sai do nosso intestino delgado, ele passa para o nosso intestino grosso, onde ocorre aí agora a absorção de água. Então, no intestino grosso, a absorção de água, junto com algumas fibras que sobraram e outros nutrientes que não foram absorvidos pelo nosso organismo, são formadas as fezes, no qual vai passar por todo esse caminho aqui, que é o nosso intestino grosso, e ser eliminado aí no último processo do nosso sistema digestório, que é o processo de eliminação, onde são eliminadas as fezes. Tem uma coisa aqui entre os nossos intestinos que vale a pena ser ressaltado por questões de informação. Essa pontinha daqui, ó, ela é chamada de apêndice. A gente vai ver melhor agora nesse próximo slide. Então, ó, o apêndice ele pode, por ocasião de alguns micro-organismos, ocorrer a inflamação desse apêndice, sendo necessário aí, em algumas situações, a remoção. E esse apêndice, quando ele está inflamado, é o que a gente conhece como apendicite. Então, a apendicite ela é uma situação do nosso corpo que é corroborada, que é formada a partir da inflamação do nosso apêndice, que é o finalzinho do nosso intestino delgado e começo do intestino grosso, e por ocasião de alguns micro-organismos podem inflamar e ocasionar diversos problemas ao indivíduo que está com esse problema, certo? Então, para quem não conhecia, a apendicite é nosso apêndice, que é o finalzinho do nosso intestino delgado, quando ele se inflama por ocasião de algum tipo de micro-organismo, ok? Pronto, gente, então a gente agora acabou de ver os 4 processos que estão envolvendo aí o nosso sistema digestório, que são ingestão, digestão, absorção e eliminação, ok? Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo e próxima aula a gente já entra com o nosso novo assunto, que é sistema circulatório, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do assunto e até a próxima aula.